chegou a hora de nós falarmos do nosso sistema de numeração. Quer dizer, do nosso não, né? Do sistema dos hindus. Eles são os verdadeiros donos, nós apenas usamos o sistema. Só que antes da gente falar da estrutura de funcionamento, vamos falar um pouco da criação, do processo de criação desse sistema. O sistema de numeração decimal, ele é constituído basicamente de 3 princípios. Vamos lá. Um sistema decimal de numeração decimal, segundo, uma notação posicional e terceiro, uma forma cifrada para cada um dos algarismos. Só que tem um detalhe, nenhum desses 3 princípios foi criado pelos hindus, eles já existiam. Se não, vejamos, o sistema decimal, ora, o egípcio, ele era um sistema decimal. Lembra lá do Vida dos egípcios? Nós tínhamos o símbolo para o 1, para o 10, para o 100, para o 1000, para o 10.000, para o 100.000 e para o 1.000.000, ou seja, todos de base 10. Vamos lá, o sistema de numeração dos gregos, sistema jônico, era um sistema de numeração de base 10. Portanto, o sistema decimal não é criação dos hindus. Segundo princípio, a notação posicional. Também não foram os hindus os criadores disso. Os mesopotâmios, lá em 2000 anos antes de Cristo, tinham um sistema de notação posicional. Ora, se o símbolo estava na vertical, assumia um determinado valor. Quando estava na horizontal, assumia um outro valor. Os maias, eu gosto muito do exemplo dos maias. Ora, você tinha uma barrinha lá que representava o número 5. Ora, um círculo bem em cima da barrinha e bem próximo daquela barrinha horizontal indicava o valor 6. Agora, quando você pegava o símbolo, e o círculo, e separava ele da barra, deixava de ser 6 e passava a assumir o valor 25. Ou seja, a posição era determinante. Portanto, esses 3 princípios, o sistema decimal, a notação posicional e a forma cifrada, isso não é obra dos hindus. Mas o grande mérito, nós não vamos diminuir o mérito dos hindus. Eles foram os primeiros na história da humanidade a fazer a fusão desses 3 princípios. Ao fundir esses 3 princípios, deu origem ao sistema de numeração decimal, que é o que nós usamos hoje. Só que tem um detalhe curioso, interessantíssimo. A forma original, criada pelos hindus, lá por volta do século VI, século V, acredita-se que por aí eles tenham criado esse tema, em nada, absolutamente em nada, lembra os nossos algarismos. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um pulinho lá no século VI depois de Cristo, eu vou mostrar para você, eu vou colocar, pronto, olha aí o número 1, olha só o número 1 do sistema indiano lá do século VI. Veja aí agora o 2, olha só o 2. O 3, interessante, esse algarismo, esse símbolo por 3, lembra muito aquela escrita, aqueles símbolos da escrita chinesa, né? Temos o 4, olha aí o 5, o 6 parece, o 6 lembra muito um E de costas, né? Esticado. O 7, o 8, ora, o 8 deles é o nosso 7 de costas. O 9, olha aí, o 9 era o que mais lembra, né? O nosso 9 atual, dos algarismos dos hindus, o que mais se aproxima é o 9. E por fim, o 0. Ok? Bom, só que o sistema usado por nós é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Ora, indo por causa dos indianos que criaram esse tema. E arábico por causa da fortíssima influência dos árabes. Só para você ter uma ideia, a forma atual dos nossos algarismos começou a se delinear, começou a tomar forma definitiva lá por volta do século XVI, século XVII na Europa. Ora, mas isso graças à influência fortíssima dos árabes. Os árabes, eles foram os grandes responsáveis pelo formato que nós temos hoje, dos símbolos do algarismo, e pela divulgação no mundo, não é isso? Só para você ter ideia, vamos de novo, só que dessa vez a gente vai lá para o século XIV, é aí, ó, a escrita árabe ocidental, porque tinha árabe oriental. A que mais se aproximava da gente era o árabe ocidental. Século XIV, ó, o algarismo 1. Isso já é o nosso algarismo 1. O 2 é o mesmo que nós usamos. O 3, um pouquinho deformado, né? O 4 é bem esquisito, bem diferente. O 5, agora o 5 é muito engraçado. O 5 deles, na realidade, é o 4 da gente. É isso mesmo? O 6 é o mesmo, não tem o que tirar nem pôr. O 7,
o 8, o 9 e por fim o 0. Portanto, o que é que acontece? Os símbolos que nós usamos hoje é chamado de sistema indo-arábico justamente por causa disso, por causa da influência dos árabes. Essa influência, ela foi tão grande, mas tão grande, que a própria palavra algarismo deriva do nome de um dos matemáticos árabes da época, Al-Khwarizmi. O cara realmente era fantástico. E aí esse nome latinizado vira algorismos. E essa palavra algorismo terminou derivando em duas palavras, algoritmo e algarismos, que é o que a gente está explicando aqui, os algarismos indo-arábicos, ok? Bom, explicado para você a origem do nosso sistema, vamos falar agora da estrutura de funcionamento do nosso sistema. Vamos lá. A primeira parte, olha só, eu vou colocar o número aí para você, 123.456.789. Ora, qualquer número natural, para efeito de facilitação de você escrever e você ler, ele é dividido em classes. Aqui você tem 3 classes. Lá à esquerda, o 789, 789, eles formam a classe das centenas. Depois você tem no meio 456 mil, eles três formam a classe dos milhares. E 123 milhões, aqui à sua esquerda, forma a classe dos milhões. Cada classe é formada por 3 ordens. Cada uma delas tem a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Se não, vejamos, lá, o 789 lá no extremo direito. O 9, o 789 formam a classe das centenas. Só que o 9 é a unidade simples, o 8 é a dezena simples e o 7 ocupa a posição das centenas simples. Quando você vai por 456 mil, o 6 que você está vendo, ele ocupa a ordem das unidades de milhar. O 5 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E o 4 ocupa a ordem das centenas de milhar. Pronto, quando a gente vai agora para a classe dos milhões, você tem mais uma vez as unidades, as dezenas e as centenas. Só que dessa vez você tem as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Por exemplo, o 3, 123, 3 milhões. Portanto, esse 3 ocupa a ordem das unidades de milhão. O 2, você tem dezenas de milhão. E o 1, você tem centenas de milhão. Então é importante que você perceba, o nosso sistema de numeração, o número é escrito em classes, sendo que cada classe é formada por 3 ordens, ok? Segunda parte importantíssima, é que cada número à esquerda vale 10 vezes superior a que está lá à direita. Por exemplo, aqui, olha o que é que você tem. 120, mais uma vez, 123.456.789. Observe esse 1 aqui, ele é centena de milhão. E o 2 aí é dezena de milhão. Agora observe que a centena, ela é 10 vezes maior que a dezena. A dezena de milhão, por sua vez, é 10 vezes maior que a unidade de milhão. Quando você vai para o 4 está ocupando as centenas de milhar. E o 5 está ocupando as dezenas de milhar. Mas observe, centena de milhar é 10 vezes maior que dezena de milhar. E por aí você vai. Portanto, cada algarismo ocupa na escrita de um número um valor 10 vezes maior do que aquele que está situado à sua direita. Daí o fato de nós termos um sistema de numeração decimal, ok? Bom, mostrado para você o nosso sistema, estamos aptos agora, nós já estamos prontos para entrar no conjunto dos números naturais.